Olá, Matheus Buttioni falando, e neste momento vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de conceitualização cognitiva. Muito bem, demorei muito para decidir fazer esse curso, né? Quis aí fazer acabei adicionando algumas coisas, mas está saindo. Espero que até que esteja agregando muito nos seus conhecimentos cada tema desse. E eu vou falar algo agora a respeito dos elementos da conceitualização cognitiva, que é o nível de conceitualização. Então, existe nível? Sim, existe nível. Dentro desses níveis, nós vamos aqui deixar nessa lâmina uma explicação. Então, a conceitualização é progressiva, né? Então, há uma progressão. Então, a gente tem etapas de uma conceitualização. Não que eu vou construindo pouco a pouco uma conceitualização até ela ficar completa. Não. Uma conceitualização em nível um já é o bastante para eu fazer intervenções e ter muito sucesso nisso. Agora, existem modelos, neste modelo de conceitualização colaborativo, a gente inicia com o nível inicial, né? A gente vai para o nível 2 e depois para o nível 3. Tudo isso com base na informação do cliente. Meu cliente vai trazer para mim tais informações. Bom, a minha intervenção no primeiro nível pode ser o bastante para ter um progresso muito bom desse meu cliente paciente. Várias intervenções. O que os estudos dizem é que uma pessoa que tem muitas temáticas a se trabalhar e ela trabalha uma a reboque, né? Pensa o carro puxando reboque. As outras vão também trazendo melhoras. Eu não vou trabalhar todas as temáticas, porque é bem comum você iniciar com a temática A e a temática D, que era a última, já surtiu algum efeito aí significativo na vida desse cliente paciente. Então, o nosso nível ele é progressivo. Nem sempre eu vou chegar ao nível, um terceiro nível, tá? E conforme eu vou construindo, né, a minha conceitualização, eu vou trazendo elementos para fazer intervenções. Então, nas minhas observações, nas minhas entrevistas, eu posso subir ou não o nível de conceitualização para que possa trabalhar a intervenção. Então, o que a gente pode então fazer, além da progressão, é uma alteração naquilo que a gente está enxergando para fazer uma intervenção. Então a gente vai revisar constantemente para atualizar essa intervenção e ter aí entender, né, se é o elemento principal, né, da minha intervenção, se ela é o mais necessário, se ela é o mais importante. Deixa eu colocar meu web aqui, né? Estou flutuando. Não tem problema não. Então nós temos duas questões, que é uma conceitualização progressiva, ela tem níveis e ela tem uma atualização constante. Para a gente ser mais claro para vocês, e aí eu posso voltar, não vou precisar voltar não, né? Trouxe aqui um esqueminha, né, para a gente entender melhor o nível de conceitualização. Deixa eu diminuir o meu tamanho aqui e vou ficar aqui no cantinho, não vou atrapalhar não. Bom, a gente tem de um lado as experiências, né, que esse cliente vai trazer, e essas experiências pode ser a demanda que ele trouxe, como pode ser também os seus pontos fortes, na verdade pode não, né? E eu vou fazer uma relação com a teoria, com a pesquisa em TCC. Isso vai me gerar níveis, né, de conceitualização, então um nível descritivo, um nível transversal e um nível longitudinal. Eu vou descrever o problema apresentado. Ela é transversal porque ela pega vários fatores para entender o que desencadeia, o que mantém. E ela é longitudinal quando ela vai saber o que predispõe, né, o sujeito a agir dessa maneira e que é predispor, né? Que experiências significativas fizeram que ele
agisse da forma que ele age, que fizesse com que ele fosse quem ele é neste momento. Então, a gente vai levantar isso e também alguns fatores protetores, né? Talvez uma família amorosa, talvez uma figura, né? Que teve um papel muito interessante aí na vida desse cliente paciente. Vamos pautar agora o primeiro nível, né, que é o descritivo. Então, dentro do nível descritivo, nós temos os problemas apresentados. É o problema atual. É o que ele está passando agora. O que ele está passando agora? Então, constantemente, talvez ele está tendo um problema com o seu desempenho no trabalho, seu desempenho familiar, amoroso, na regulação das suas emoções. Algo o trouxe. Geralmente, quem vem para a terapia vem por uma demanda bem específica, mas é quando ela está já em uma situação avançada, né? Essa pessoa ela precisa de uma ajuda urgente, profissional, e ela vem quando não tem mais jeito mesmo. Procurou vários modelos e não conseguiu achar evolução, e tem evolução ela acaba vindo. Então são os problemas apresentados. Então, ele vai trazer em termos de cognição, de comportamento, de emoção, de situação, questões que estão dificultando, né? E nós vamos aí o ajudar nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no seu comportamento. Então, geralmente é no início, né, de avaliação que a gente vai usar esse modelo de conceitualização de primeiro nível, tá? A gente vai ficar aqui, problema apresentado, e a gente vai levantando essa cadeia. Dentro dos instrumentos que a gente tem para utilizar, aí nós temos um modelo de 5 partes e análise funcional. Essa análise funcional é da análise do comportamento mesmo, e o modelo de 5 partes é um modelo que o autor traz para a gente poder. Eu posso usar qualquer um dos dois, ou os dois, para avaliar a situação e ter aí um resultado. Então, eu vou para o modelo mais usual, né, um modelo que acaba tendo uma visibilidade maior, que é o modelo de 5 partes. Depois eu vou para análise funcional e a gente vai entender. Antes de prosseguir, eu vou dar uma pausa. Né? Eu vou dar uma pausa só para a gente contextualizar. Então, imagine, chegou um cliente para você e esse cliente está alegando aí, né, relatando, na verdade, né, uma questão de dificuldade no trabalho, ele está procrastinando muito, as suas atividades ele deixa sempre para depois, e nessas atividades tem gerado bastante conflito porque uma empresa é uma cadeia, né? Você vai fazer uma atividade que vai para outra e assim vai. Não sei que você é o dono da empresa, mas mesmo assim você tem seu papel. Então, levando em conta os problemas apresentados, ele está ali com dificuldade nessa questão, parará. E eu estou ouvindo ele naquele momento, fiz anamnese, entendi um pouquinho do histórico de vida dele, que isso é praxe do atendimento. Fiz ali uma questão clínica para entender alguns sintomas, o que trouxe ali. Às vezes foi um encaminhamento do psiquiatra, beleza. Agora a gente chegou no momento que ele vai relatar o problema prático, é o que está na vida dele. E isso tem que destacar. A gente não vai ouvir que ele tem uma depressão e vai falar assim: olha, então vamos falar de depressão. E não quer isso, né? Você tem que entender o que ele está trazendo. Então ele vai trazer uma situação que talvez você vai fazer uma psicoeducação, seja no final do atendimento, seja para uma leitura em casa, seja com filme, e você que sabe. Mas no momento que ele acaba de chegar, ele não quer fazer relação com depressão e ele, não, ele quer contar uma questão da vida dele, oh, algo está acontecendo, minha vida está assim e eu preciso de ajuda. Bom, o primeiro modelo que eu trago aqui é o modelo ABC. Esse modelo bacana demais. Tem ele no arquivo que eu vou deixar para vocês, vou disponibilizar em Word. E aí eu conceitualização descritiva de 5 partes, que é o primeiro nível, e que eu vou utilizar, né, para trazer a explicação. Então eu vou lá o nome do cliente, a idade e a data da realização. Eu vou dar um zoom, acho que fica um pouquinho melhor aqui. Deixa eu ver, vamos lá. Então, minha vida, né? Então eu tenho aqui, meu chefe diz que eu preciso de um desempenho melhor, né? Deixa eu ver meu
aqui meu microfone, até para vocês ouvirem melhor. Então o chefe chega para ele e fala assim: olha, você precisa melhorar. Se você não melhorar, meu amigo, você vai ser desligado, você vai perder o emprego. Bom, essa pessoa aqui no caso é uma história de uma mulher, tá? Que está sofrendo com um baixo desempenho no trabalho dela, tá no livro. Não vou trabalhar o livro, mas vocês podem depois fazer a compra desse livro. Então ela tem um ponto positivo, né? Ela é muçulmano, ele é muçulmano, isso é uma força, né? Embora seja risco para algumas pessoas olhem, né, com muito preconceito, ela tem aqui a situação. Então a situação está aqui, o ponto positivo dela está aqui. Beleza. O dele, né? Aqui tem o pensamento. Que pensamento veio? Na hora que o chefe fala isso, ela vai lá e tem uma preocupação, né? Um pensamento de preocupação. Não é preocupação, porque preocupação não é, um fator que vai gerar ansiedade, né? E pode ser confundido com emoção. Mas que preocupação que ela está tendo? Preocupar é você ocupar a sua mente, né? Com pensamentos, né? Então você está preocupando a tua mente com a informação antecipada de algo que está acontecendo. Então, você preocupa a tua mente se indagando se você vai ter emprego ou não, se você vai perder esse emprego, o que isso vai acontecer, você vai ficar sem dinheiro, você ocupa sua mente pensando no futuro, né? Você tem a questão dos muçulmanos, né, na situação relatada no livro, mas como não é leitura, a leitura do livro não é um pré-requisito para o curso, aqui é um caso de um trabalhador, uma trabalhadora no caso, aqui não sei porque veio assim, mas é um trabalhador que ele tem ali uma dificuldade de relacionamento com seus pares e também de entrega. Não está conseguindo entregar devido a algumas questões emocionais. E aí seu chefe chamou e falou: olha, não tá legal. Muito bem, ela pensou, essa pessoa pensou. Vamos falar como pessoa, né? Ela teve esse pensamento, preocupou a mente, e aí ela teve uma emoção, essa pessoa teve uma emoção que foi, né, ficar a pessoa ficou nervosa e triste, né? Porque também pudera, né? É uma questão difícil. Com isto, ela vão cruzar aqui, né? Ela começou a adiar as coisas, fica olhando para a parede. Então, quando ela lembra que ela pode perder o emprego, que é o perigo iminente, ela preocupa a mente, né? Antecipa esse pensamento, né? Antecipa uma catástrofe que pode acontecer e ela fica ali imaginando, né? E parará. Isso também gera algumas reações corporais físicas, né? Porque quando a pessoa chega em casa, não dorme à noite. Além de não dormir à noite, ela vai chegar no trabalho cansada, né? Vai ficar agitada, a pessoa vai ficar muito agitada. E tudo isso vai gerar impacto. Então, nesse momento, você como terapeuta ouviu, né, o cliente ali, trouxe a história, né? Ele reclamou de uma questão da vida e parará. E você pegou a conceitualização de 5 partes, 5 pontos, chame como quiser. E aí você trouxe, né? A vida do cliente está aqui, né? É o que está aqui dentro da linha. Deixa eu botar aqui, então dentro dessa linha está a vida do cliente. Ela relata a situação, né? Essa pessoa relata a situação, bota um ponto positivo aqui e traz a circunstância, né? Bom, não é inteligência terapêutica que eu vou trabalhar, mas onde você vai atuar? No pensamento, na emoção, lidar com as reações físicas, com o comportamento. Você que vai decidir conforme a metodologia. Então a gente tem para cada transtorno o que é mais indicado para cada situação. Então a conceitualização cognitiva do transtorno traz essa visão do que é melhor atacar primeiro aqui, né? Ou às vezes nem é primeiro, é o único, a intervenção que vai gerar um impacto em todos os aspectos. Por quê? Porque eu tenho relação, inter-relação, ó, entre cada um dos elementos. Cada um dos elementos eu tenho relação. O outro modelo que a gente pode usar para lidar com a descrição trazida pelo cliente é o ABC. Aqui é behavior, né, do inglês, por isso que é ABC, mas aqui é ACC se fosse português. Então eu tenho um antecedente aqui, né? Eu fico com humor deprimido devido à situação que eu estou passando com o meu chefe, que ele
que eu posso ser desligado. Então, ser desligado ou ser mandado embora gera para mim uma preocupação. Então, eu evito tarefas complexas e reduz a minha ansiedade. Por quê? Porque por eu não fazer tarefas complexas, eu não erro, né? Meu desempenho não é posto à prova. Então eu tenho duas questões para levar. Ou eu posso levar uma bronca porque não fiz, ou porque eu sou incompetente. Ser incompetente, pessoalmente, para mim é pior. Se é pessoalmente é para mim, né? Mas se eu estou falando que se eu tenho uma crença, né, ativada ali, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu quero, né? Eu não quero passar por essa situação, essa circunstância negativa, né? E aí, também eu tenho um antecedente aqui que é a falta de energia, daí eu evito tarefas que envolvam outras pessoas, e aí eu me preocupo mais ainda com perder o emprego. Me preocupo em falhar, aí eu adio as coisas. Com a consequência, né, gero atraso nas minhas entregas. Aí fico ansioso, né, tento não pensar nisso, e tudo isso, ó, me faz adiar as coisas. Porque adiar as coisas me faz reduzir a ansiedade e também me faz ficar preocupado. Então, eu fico preocupado em perder o emprego, fico ansioso, evito tarefas complexas ou qualquer uma desses daqui, reduzo a ansiedade por ter achado outra tarefa, aí me preocupo de novo e aí eu faço um ciclo. Então, isso daqui está sendo mantido, né? É, na minha vida. Esse tipo de comportamento está sendo mantido. No primeiro nível, então, eu já desenhei, né? Então hoje ele me veio, ele me trouxe essa questão do trabalho, amanhã ele me vem, ele traz a questão da relação amorosa. Amanhã de novo ele vem e traz a questão do trabalho de novo. Mas agora eu consigo enxergar novos pontos e aí eu vou, ó, entendendo o que que eu tenho aqui então. Obviamente eu tenho uma questão de ruminação, né? Ele fica ruminando, porque olha o antecedente, né? Tem um humor deprimido, tem a falta de energia, preocupação, ansiedade e a fuga, né, de pensamentos. Tudo isso faz ele evitar tarefa complexa, né? Não se envolve com as pessoas, fica adiando as coisas. E como consequência, reduz a ansiedade por não entrar em contato com as tarefas complexas, mas ao mesmo tempo se preocupa em perder o emprego. Tem um ciclo, né? Um ciclo vicioso, um ciclo mal, né? Aqui acontecendo. Então, no nível 1, eu vou fazer essa intervenção. Aí eu posso intervir lá no modelo de 5 fatores, posso intervir aqui. Como que eu vou quebrar isso? Daí a sua habilidade terapêutica que vai trazer. Eu vou ter alguns exemplos lá na frente, que vai ficar um pouquinho mais claro, porque creio que o curso nem todo mundo tem habilidade ainda, porque é recém-formado, ainda está na faculdade, super comum isso. Então a gente vai caminhar para entender esses fatores. No nível 2, porque aqui eu só vi um caso, né? Uma situação. A reclamação mais forte que ele traz, é aquilo que mais dói nele. Geralmente o cliente traz um monte de coisa, você tem que eleger o que mais dói, né? Se tudo dói, então nada dói, isso a gente tem que deixar bem claro. E tudo que dói tem um eixo comum, se tem, a gente vai trabalhar o que tudo dói, então. No transversal, não muda muita coisa, tá? Porque a gente vai trazer um nível mais elevado de interpretação. Por quê? Porque a gente vai pegar um padrão, a gente vai ouvir vários relatos, várias situações. Nesses vários relatos, eu vou entender algumas regras, né, subjacentes, eu vou entender ali essas crenças intermediárias. Eu vou de alguma forma, eu vou conseguir explicar o que desencadeia, né, em todos, o que mantém isso. Tem algo que ativa e o que mantém. Vai ficar mais claro para mim. Eu consigo pegar uma regra, né? Então eu entendo, ó, toda vez que, né? Olha a regra aqui que eu tenho uma ideia qual é a crença central. Fica muito claro para mim. Ele está evitando um pensamento negativo, ele está
confirmando, hipercompensando. Aí outro assunto que são os mecanismos de coping, né, que ele pode apresentar, né, outro curso aí, mas as pessoas têm, né, os manejos, o coping para lidar com os eventos estressores. Então a gente vai ter que entender, né, o que desencadeia e o que mantém. E aí a gente tem é, a mesma ferramenta do descritivo, o ABC, e eu vou ter uma lista, né, com esse ABC, mas também eu tenho o modelo Beckiano, que é situação, pensamento, emoção, comportamento, que ele está interrelacionado, né, um com o outro. Ele tem uma relação, né, esses pontos aqui, um com o outro. E essa relação, né, ela mantém o ciclo girando. Então, eu posso tanto pegar a análise funcional como o modelo Beckiano para trabalhar no transversal. Claro que aqui está um conjunto de ações. Lá no diagrama de contextualização a gente chega lá. Situação 1, situação 2, situação 3, né? Então eu consigo olhar o padrão e vou lá pro intermediário e consigo falar, olha, ele pensa que se então, né? Se então, e aí ele vai se comportando com a crença intermediária. Então a regra, se eu me esforçar muito, então, né? Logo, se eu, né? Essas regras do pensamento intermediário. Trago um exemplo aqui que é a mesma que eu trouxe. Então eu tenho vários antecedentes, comportamentos e consequências, e aí eu consigo ter uma avaliação. E aí quando eu vou para o modelo Beckiano, a mesma coisa, né? Então essa pessoa, né, aqui foi no funeral do pai, da amiga e não levou o girassol, né? Então essa história, né, narrada num livro, é de uma pessoa que foi convidada para um funeral e foi pedido que levasse um girassol, todo mundo, e ela não levou. Ela ficou envergonhada, né? 80% envergonhada. O que ela pensou automaticamente, né? Olha, que a amiga pensou que ela não se importa com ela o suficiente para levar uma flor. E aí o que ela começou a fazer? Evitar a amizade. Que tremendo, né? Outra situação. Ela não falou comigo no funeral, nem depois do funeral, por N motivos, mas na cabeça do cliente, pacientes aqui, pode ser porque ela não é Tino, porque ela errou, né, etc. E aí diz assim, o que ela pensou? Ela me desaprovou por ter ido lá sem a flor. A questão é a flor, é o girassol. Então faltou habilidade emocional ou habilidades sociais para ela ir lá, falar com uma amiga, explicar. Então a gente vai entender isso, né? O que falta nesse paciente? Com que situações como essa se repitam dessa maneira, né? Não sabe dizer não, né? Que modelo é esse que ela utiliza de vida que ela sempre está dizendo sim? E aí a gente vai percebendo que existe uma regra disso. Está no intermediário. E regra de comportamento, está no meio. É um modelo que eu lido com o pensamento da minha crença central, a minha crença central. Então eu tenho uma crença central. E eu vou ter uma regra de comportamento. Essa regra vai trazer tais informações. Então, nível 2, então nível 1, descrição, descrição singular, pontual dali, né? Na transversal, né? Eu entender a regra pelo qual o comportamento, né, que desencadeia, o que mantém esse comportamento, muito importante. E agora a gente vai ver o transversal. Transversal não, né? O longitudinal. Bom, no longitudinal, a gente já sabe a regra, agora a gente quer assim, mas espera aí. O que fez essa pessoa aprender que ela deve agir da maneira que age, né? Algumas dificuldades desse cliente, eu vou ter que voltar. O que predispõe? O que faz com que essa pessoa responda dessa forma particular frente a uma determinada situação da vida? Então, algo predispõe. E também vou olhar fatores protetores, né? O que essa pessoa tem de bom, o que ajudou, né? Nesse caso, gente, eu estou falando de uma conceitualização nível elevado. Não tem
outro nível, não tem quarto nível. Esse é um nível mais elevado, que vai trazer muita informação. O que, que eu posso fazer? Então, essa conceitualização longitudinal vincula a crença às suas experiências precoces. Então, que crença esse meu cliente tem? E eu vou avaliar para quê? Para que eu possa desenvolver novas crenças. Meu papel vai ser esse. Então, é, é, eu chego aqui sempre, né? O terapeuta novo, jovem, ele já pega o paciente, chegou, ele já vai fazer uma intervenção na crença central. Você tem desamor. Vamos fazer uma reestruturação cognitiva do seu desamor? Não, né? A conceitualização te ajuda, né? Te ajuda a dar uma visão melhor a respeito desses aspectos, né? E aí eu tenho aqui um desenho ilustrativo, né? Um gráfico ilustrativo, e nesse gráfico a gente vai falar na longitudinal onde que ela chega. Muito bem. Olhe, eu tenho aqui história do desenvolvimento, né? Narrando. É muito direto, né? Ó, o pai sofria de transtorno bipolar, muita oscilação de humor e teve tentativa de suicídio quando esse paciente tinha 8 anos. Preocupações da minha vida sobre a saúde mental do meu pai fizeram com que ela me atribuísse uma grande responsabilidade pelo meu irmão. Então, se o pai não pode cuidar, quem vai cuidar é o irmão mais velho. Minha mãe me criticava muito, né? Então, essa mãe era. Olha só que o histórico desse paciente. Beleza. Diante disso, que crença central ele desenvolveu? Né? Eu vou dar zoom, né? Aqui. Então, ó, ele é uma pessoa inútil, um perdedor impotente. Bom, reparem que ele com 8 anos já era responsável pelo irmão. E assim ele foi crescendo e ele foi desenvolvendo isso. E aí você fala assim, mas Mateus, como é que uma pessoa que com 8 anos já cuida do irmão se acha inútil? Ela se acha inútil não porque ela era inútil, mas porque tudo que ela fazia não era bom o bastante. Então ele tinha uma mãe crítica. Então a mãe, ele fazia, mãe, não tá bom, você, né? E essas críticas geravam a sensação de que nada que ele faz é bom. Então tudo que ele fazia tinha valor zero, né, para ele. E aí, deixa eu deixar aqui bem enquadrado. E ele criou um pressuposto subjacente, uma regra. Se eu quiser ser visto como competente, preciso fazer tudo. Se eu não fizer tudo, serei visto como incompetente. A mãe dele criticava ele por tudo, então ele não tinha questão de erro e acerto aqui, né? Diante disso, ó, ele tem que fazer tudo, ele vive constantemente, ó, verificando e ruminando. Ele volta o pensamento dele para verificar se ele acertou. Ele acredita que se ele pensar muito no que ele vai fazer, ele não vai errar. E aí, ele fica deprimido e ansioso e age com evitação, né? Muito comportamento evitativo. Quando ele evita, ele pensa, nossa, eu preciso fazer tudo. Aí ele vem e fica ansioso. Aí ele verifica o pensamento, fica preocupado, rumina, e aí volta para o humor deprimido, que volta para a evitação, e ó, um círculo vicioso gigantesco, muito ruim. E nós temos aqui que fica claro, né, que é um ciclo de manutenção. Quero que vocês entendam, então, que no primeiro nível a gente está aqui, ó, né? Primeiro nível, eu estou só aqui, né? Eu tenho um humor deprimido que fez ele verificar, ruminar e evitar. Tem pensamento, né? Aqui não está descrito o pensamento, mas o pensamento está implícito aqui na verificação, porque ele verifica e rumina. Ruminação é pensamento, ruminar é pensar. E aí ele pensa, né? E ele pensa sobre o que ele deve fazer e ele fica deprimido e esse aqui vira um ciclo. Uma coisa interferindo na outra. No nível 2 eu vou descobrir a regra, né? Eu descubro que para ele se sentir competente, ele precisa fazer tudo. Só que isso não adianta, né? Porque ele aprendeu aqui com a mãe, né? Na longitudinal, que nada que ele faça tá bom. E aí ele tem a crença aqui, ó.
A opinião dele sobre ele mesmo é que ele é inútil, que ele é perdedor e ele se sente muito impotente. Muito bacana isso aqui. E a gente vai para o último slide. Isso aqui é uma obra de arte, né? As dificuldades atuais passa por uma avaliação, aí pode vir para a gente ou para análise funcional, um modelo de 5 partes, né? Ou modelo de situação, pensamento, emoção, comportamento, ou crença central, pressuposto subjacente, estratégia associada. Eu tenho um pressuposto subjacente que é o que eu penso, é a regra que eu penso, mas eu tenho um comportamento também adaptativo ou desadaptativo que eu faço frente à minha regra. Né? Mas aqui, como não é uma aula de teoria da TCC, não é nosso foco, tem que ficar claro que a gente tem vários níveis e vários modelos de avaliação que vai mudar o meu objeto de pesquisa, de estudo naquele momento. Ok? Então, nós falamos hoje sobre os níveis de conceitualização, nível 1, 2 e 3, e nós iremos tratar cada um desse nível muito detalhadamente para fazer e montar ele, né? E fazer uma contextualização completa. Eu espero você, né, nos nossos próximos encontros. Me siga nas redes sociais, está em meu contato e até a próxima.